É muito interessante porque antigamente a gente falava que o modelo-chave fechava certinho, encaixava, né? Que é um modelo que serve ainda para explicar o funcionamento da enzima. Mas hoje nós sabemos que esse modelo correto seria o de encaixe induzido. Quando eu tenho ali essa interação entre enzima e substrato, não é certinho essa complementaridade. Então, o sítio ativo no encaixe com o substrato ocorre uma conformação, que vai ocorrer o processo de catálisis. Okay? Então, a enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga, que é essa, a gente chama de modelo de encaixe induzido. Tá? E aí vai formar o que a gente chama de complexo enzima se ligando ao substrato, complexo enzima substrato. Ocorre ali essa modificação que eu falei das medidas eletrônicas no sítio e ocorre a catálise. Ocorre a quebra e a liberação dos produtos aqui, que são os produtos que deixam de ser ativos. Ok? Beleza, pessoal? Bom, cinética enzimática. Então, vamos lá. Antes da gente falar em cinética enzimática, vamos voltar aqui e vamos relembrar alguns detalhes que nós falamos. O que são enzimas? Proteínas específicas. Existe um pequeno grupo que tem um comportamento enzimático, que são formados de ácidos nucleicos, né? Que são as riboenzimas, ok? Formadas por RNA. Essas enzimas, então, têm uma parte característica de proteína. Então, tem um envelopamento daquela estrutura proteica complexa, a quarta estrutura, e vão gerar sítios. Alguns desses sítios podem ser regulados. Então, a gente pode ter um regulador alostérico, a gente pode ter um cofator, por exemplo. Algumas enzimas dependem de íons magnésios, zinco, se complexando a ela para ela funcionar, para ela conseguir se complexar o seu substrato. Né? A gente tem enzimas que podem catalisar mais de um tipo de reação, né? Vamos lembrar desse detalhe aqui, nós falamos sobre isso, as isoenzimas. Nós temos aquelas que precisam de cofatores ou coenzimas, que precisam de algumas que precisam de regulação alostérica. Então a gente tem aí características diferentes, para a gente poder entender. E ela atua diminuindo essa energia de ativação. Ok? E o modelo que se explica o funcionamento enzimático hoje, aceito na literatura, é o modelo de encaixe induzido. Não é 100% complementar, precisa de encaixar, ele vai se conformar ali, é lógico que se ele depender de um cofator, tem que estar complexado na outra parte dessa enzima esse cofator. Né? Então, isso é necessário também. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá então agora para a nossa cinética enzimática. Toda reação química tem uma velocidade. E a velocidade dessa reação química, que a enzima ajuda a reduzir a energia de ativação e aumentar a velocidade, é chamada de cinética enzimática, que é a velocidade das reações enzimáticas. Então, a cinética enzimática é o estudo do mecanismo pela qual as enzimas se ligam a esses substratos e transformam-os em produtos. Para uma reação enzimática que possui substrato sendo catalisado por um produto de velocidade V, a V é a velocidade da reação, né? Dependerá diretamente da concentração do substrato. Muito parecido lá com a cinética química, com algumas especificidades. Se eu tenho uma reação química, eu vou ter uma velocidade. Quanto maior a concentração do meu reagente, por exemplo, maior vai ser o quê? Minha velocidade da reação. Só para a gente relembrar lá da cinética química. Mesma ideia, só que aqui nós vamos chamar de reagente meu substrato, que é o que vai complexar a minha enzima e ver a minha velocidade. E ela tem algumas relações diferentes, por quê? Porque na reação química, quanto mais maior quantidade de reagentes disponíveis para reagir, eu vou ter mais colisões, e se eu ter mais colisões, a probabilidade de eu ter mais colisões efetivas ou eficazes. No enzima, eu vou complexando o meu substrato, só que a minha enzima ela tem uma quantidade finita no meu meio. Eu não tenho enzimas ad infinito no meio. Então, quando eu, por exemplo, saturo todas as enzimas com os meus substratos, eu tenho mais substratos disponíveis, mas eu não tenho mais enzima para catalisar. Então, existe um limite de velocidade aí dessa reação vai atingir, ok? Por isso que a gente define esse gráfico como sendo um gráfico de cinética enzimática. Então, eu tenho a velocidade da minha enzima e eu tenho aqui o meu Km, que é a constante de Michaelis-Menten. O que quer dizer a constante de Michaelis-Menten? É a metade da minha velocidade máxima enzimática. A gente define, isso é uma definição, que é a minha constante de Michaelis-Menten. Então, eu tenho meu substrato, concentração de substrato. Quanto maior a concentração de substrato, eu observo que ocorre um aumento da minha velocidade enzimática. Mas a curva está muito inclinada. Quando vocês estudaram a função do primeiro grau, o professor falava assim, ó, constante, porque a inclinação é zero,
você traçar um eixo X aqui, isso aí está zero, está colado no eixo X. Se eu inclinei um pouquinho, eu tenho um ângulo de inclinação em relação ao eixo X. Eu tenho uma variação, né? Se eu fizer um delta aqui do eixo Y sobre o eixo X, eu vou ter um valor de variação, vou ter o meu coeficiente angular. Se eu aumento a minha inclinação, maior vai ser a minha variação em pequeno intervalo de tempo, ou no caso aqui, de concentração, pequena concentração, ok? Se essa inclinação for muito alta, essa variação é muito alta. Então, o que está acontecendo? Quando eu aumento um pouco o meu substrato, essa inclinação é muito alta. Então, a minha velocidade máxima aqui, ó, meu VO0, ele é atingido com um aumento rápido da minha concentração. A enzima funciona muito bem, quer dizer isso. Meu substrato vai saturar todas as minhas enzimas muito rápido. Aí eu continuo aumentando, não vai ter mais uma relação, porque minha curva já está praticamente ficando na vertical. Então, o que acontece? Isso. Por quê? Porque já saturou muito rápido todas as minhas enzimas. É essa a explicação. E aí a metade dessa velocidade máxima, por definição, a gente chama de meio da velocidade máxima de constante de Michaelis, que tem aí, poder ter nossa velocidade enzimática. Ok? A inibição enzimática. Do mesmo jeito que eu tenho cofatores, eu tenho substâncias que potencializam a ação da minha enzima, eu posso ter algumas substâncias que se complexam em determinada região da minha enzima, modificando o meu sítio ativo, de forma com que a minha enzima não vai mais complexar ali, né, o substrato. E aí eu posso ter também uma outra substância complementar, quase complementar, que a gente fala hoje em caixa de ao meu substrato, que pode complexar, evitando com que o meu substrato se complexe ao sítio ativo. Então eu posso ter um entupimento, vamos dizer no popular, aqui bem no popular, do meu sítio ativo, ok? Eu posso ter uma outra região que se complexa com outra estrutura, que vai modificar o meu sítio ativo, impedindo que o meu substrato consiga se complexar ali. Ok? Bom, então isso vai ser um processo que a gente chama de inibição enzimática. Tem inibição competitiva, não competitiva. Inibidores são moléculas capazes de interromper ou limitar a atividade de uma enzima, né? Então, por exemplo, alguns podem modificar pouco, alguns substratos ainda conseguem se ligar, outros não, por isso que pode ser aqui limitar essa atividade da enzima. Sendo dividido em inibidores irreversíveis ou reversíveis. Os inibidores reversíveis, como o nome já diz, são aqueles que o inibidor geralmente se liga de forma covalente, bloqueando o sítio catalítico da enzima, alterando sua conformação estrutural tridimensional. O irreversível, se ligou o substrato ao sítio não solta mais. Ou alguma substância que se ligou, está apagada, modificou o sítio e desnaturou aquela enzima que ela não vai funcionar mais. Ok? Ou mesmo que não desnaturou, modificou o sítio ativo, ela não vai mais ter funcionamento enzimático. Então isso é reversível. Reversível, se ligou ali, mas por alguma mudança de pH no meio, alguma propriedade físico-química do meio, ele vai se soltar, porque não se ligou covalentemente, só por interação, e vai liberar o sítio para que continue a atividade enzimática. Inibidores reversíveis são moléculas que impedem temporariamente a ação da enzima, os reversíveis, que possuem afinidade respectiva ao sítio ativo. Neste caso, o inibidor estabelece com a enzima um complexo com a ligação instável, né? Não covalente. O que eu falei, a ligação de interação intermolecular, por exemplo, não covalente. Ele vai conseguir soltar por uma mudança de propriedade físico-química do meio e vai liberar o sítio ativo. Já uma inibição irreversível é aquela que vai se ligar covalentemente, tampar o sítio ativo e não vai liberar para uma ação enzimática novamente. Ok? Tranquilo, pessoal? Então finalizamos a nossa aula de enzimas. Lembre-se, você é o protagonista da sua aprendizagem. Vamos estudar o conteúdo, relacionar com o conteúdo de proteínas e aminoácidos, interagir com esse conteúdo de enzimas e ver que enzimas é um universo a ser explorado. Muitos dos medicamentos que a gente desenvolve hoje, eles podem ser, por exemplo, inibidores enzimáticos ou potencializadores enzimáticos, né? Modificadores da ação enzimática. Né? Um exemplo, vou dar aqui para vocês um exemplo. Quem tem ácido úrico alto, utiliza alopurinol. Ele é um inibidor de uma enzima, né? Que está no nosso tecido hepático, xantase, que dá via da degradação do ácido úrico, das purinas, né? Os nucleotídeos que são purinas, quando eles são degradados, eles geram um metabólito do ácido úrico.
Então, nesse processo de degradação, inibe a enzima que degrada ele no seu metabolismo e evita a alta produção de ácido úrico, diminuindo os níveis sérios de ácido úrico para que a pessoa não tenha gota, por exemplo. Então, é um universo fantástico de pesquisa, inclusive na área de medicamentos. Estudem, vocês são protagonistas da sua aprendizagem e lembre-se. Até a próxima aula do nosso módulo de bioquímica. Um grande abraço.
Olá, meus caros alunos, vamos para mais um módulo de bioquímica. Vamos agora falar de carboidratos. Meu nome é Thiago. Carboidratos. Antes da gente entrar na definição, eu vou falar aqui com vocês sobre carboidratos, os famosos carboidratos.